Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, não deixe de se inscrever, dar os seus likes depois de assistir o nosso vídeo. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, aqueles que fazem de maneira formal, de maneira anônima. Muito obrigado. De maneira especial, a Ana Lúcia Escapim e a senhora Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapia. O contato está aqui embaixo, juntamente com todo o material desta aula e as bibliografias para o estudo dos senhores nas próximas vezes, né? Então, hoje nós estamos finalizando o tema da hora. Nós vamos fazer o estudo sobre o capítulo 17, né? Dos versículos 1 a 26. E este estudo que nós vamos tratar vai tratar sobre a oração sacerdotal de Jesus. Este é um texto já muito conhecido, né? Costumamos chamá-lo de oração sacerdotal, como ela se dirige ao Pai e roga pelos fiéis presentes daquele momento, os apóstolos e os futuros, todos os cristãos. Ela é uma grande oração proclamada em voz alta, é uma revelação da intimidade de Jesus com o Pai. Aqui Jesus revela-se como filho e revela Deus como seu Pai. Jesus aparece como aquilo que a Sagrada Escritura fala, a escada de Jacó que une a terra e o céu. Nós vamos encontrar esta citação no capítulo 28 de Gênesis. Jesus, nesse texto, é como se falasse da fronteira entre céu e terra, a conjunção do divino com o humano de uma maneira muito clara e objetiva. Se olharmos para o final do Deuteronômio, vamos ver Moisés entoando cânticos de despedida e abençoando as tribos de Israel. Isso vai ser encontrado entre o capítulo 32 e 33 de Deuteronômio. E a oração sacerdotal, ela se encaixa dentro da mesma lógica como um discurso de despedida e de bênção. Por esse motivo, entendemos que a teologia de São João, inspirada no grande libertador de Israel, Moisés, ele situa esta oração de Jesus dentro da mesma lógica, né? Ao mesmo tempo liga essa dinâmica de Jesus nessa oração de despedida, essa oração de consagração, também alguns temas que estão contidos no prólogo, né? Porque ele vai novamente rememorar as pessoas por quem ele pede, a maneira com que ele articula essa oração. Primeiro ele para com o Pai, depois ele para com os discípulos, depois os discípulos para com o Pai. Então, quando nós olhamos para o prólogo, capítulo 1, nós vamos perceber que existe também esta ligação. Então, o capítulo não é, por assim dizer, um discurso do mestre, como tantos outros discursos que nós vimos dentro do Evangelho de São João com um tema definido. Ele é uma oração de Jesus. E a função dessa oração ela é muito importante, porque ela é a última oração que Jesus faz com os seus. E dispõe de uma maneira, apresenta de uma maneira o tema da hora e o tema da vida eterna. 22 vezes é citada a palavra hora no Evangelho de São João. E vida eterna, né, ela aparece 17 vezes. Então, quando no versículo 1 Jesus vai falar, vai elevar os olhos ao céu e dizer chegou a hora da glorificação, chegou a hora de eu ir para o céu, de eu adentrar nesta vida, a glorificação se dá. Né? E a palavra que é uma palavra que é retomada do capítulo 13. Né? No capítulo 22 também nós vamos encontrar, no versículo 22 nós vamos, dentro do próprio capítulo, nós vamos encontrar: dei-lhes a glória que me desses, para que sejam um como nós somos um. O versículo ele se inicia com essa expressão, levantando os olhos aos céus. Né? Então, levantando essa é uma atitude que
que contrasta com a cena que nós vamos ver nos sinóticos, né? Que no Horto das Oliveiras Jesus tem o rosto por terra. Tá? Mateus 26:39 tem esta cena. Essa é uma relação que existe muito interessante. Alguns dizem que essa relação ela é existente já, né? Mas ela é fruto de uma reflexão sobre a hora, a última hora. Nós vamos ver isso em João capítulo 2, versículo 4, em João 12, 23. É a hora de sentar-se à direita do Pai, do Filho retornar ao seu lugar. É a hora definitiva. Né? O capítulo 17, chegou a hora. Esse chegar não é tanto uma conclusão, mas é um conceito de presença. Está presente a hora, ou seja, o momento chegou. É assim o adeus de Jesus, né? Então é a consequência final de sua missão. Depois que ele fez toda a sua caminhada, o seu êxodo, essa é a hora da glória. Jesus vai comunicar aos discípulos seus, né? Toda a graça, toda a bênção, todo o poder que eles necessitarão para iniciar a missão deles. E Jesus volta ao Pai. Então a glorificação é a exaltação que ocorrerá pela morte, pela ressurreição. E quando Jesus ora pelos apóstolos, ele não ora somente por eles, mas por toda a humanidade. É uma exaltação da humanidade, em virtude da sua divindade com o Pai. O versículo 2 vai deixar bem claro isso, a fim de que pelo poder que lhe conferisse sobre toda criatura, toda a humanidade, ele dê vida eterna a todo aquele que lhe entregasse. Então, o termo vida eterna é um dom de Deus que se concede à humanidade. Essa expressão enfatiza por que Jesus, desde o capítulo 3, ele, até o versículo 3 do capítulo 17, ele apresenta essa hora como o momento da chegada da vida eterna. E a vida eterna, essa palavra, ela vem como que numa constante, desde o início do Evangelho. São no mínimo 15 citações do termo vida eterna. Do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 10, no capítulo 12 e agora no capítulo 17. Ou seja, existe uma continuidade dessa promessa de vida eterna. O tempo da vida eterna chegou, o momento de se encontrar com a vida eterna chegou. Somente que, ao doar essa vida eterna, ela não depende tanto do verbo crer, mas, acima de tudo, do conhecer. Aqueles que conhecerem, né? O conhecerem a vida eterna. Essa eterna vida que vai se manifestar a todo aquele que conhece o Pai. É o momento em que, quando eu conheço, quando eu faço a minha adesão a Ele, o céu, a vida eterna, ela se faz presente. Então, versículo 3. A vida eterna consiste em que conheçam a Ti. Então não é mais crer, mas conhecer a Ti. Um só Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviasse. Então, essas prerrogativas de quem quer a vida eterna, quem quer ter essa plenitude da vida, conhecer. O caminho do conhecimento, ele não se dá num ato estático, mas ele é contínuo, porque o conhecimento ele se expande, ele é contínuo. Por isso que, fazendo menção ao capítulo anterior, que nós estudamos, o capítulo 15 e 16, vai ter esse conceito de que a vida eterna, esse ato de adesão, ela é parte de uma perseverança na fé. O Espírito Santo será dado, mas àquele que perseverar na fé. Então, a vida eterna não está vinculada mais ao crer, mas ao verbo conhecer. Ou seja, a vida eterna consiste em conhecer a Ti. Esse versículo possui uma peculiaridade expressiva que, à luz da literatura estudada, nós muitas vezes vamos pensar assim, mas quem crer e for batizado será salvo.
crer e ser batizado constitui no início de uma caminhada que se dá dentro desse progressivo conhecimento de Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse deu a conhecer. Não é simplesmente crer, é conhecer. E esse conhecimento, ele se constitui numa caminhada que se expande. Versículo 4, eu te glorificarei na terra e terminarei minha obra. Então a obra de Jesus é essa, tornar Deus conhecido na dinâmica que ele é. Eu sou aquele que sou, deve ser conhecido de uma maneira plena, não através de escritos, não através de profecias, mas através de uma experiência que é uma caminhada que se dá. E aí nós fazemos toda aquela menção que fizemos com o livro do Êxodo, a caminhada do povo de Israel, que se configura a caminhada do Cristo. Então, o Cristo vai para o Pai para que possa voltar e permanecer com eles. E essa permanência, esse estar conosco, aquilo que eu falei no final da aula passada, ele está no meio de nós. E o nosso coração está nele. Então, essa é a dinâmica que se apresenta. No capítulo 17, no versículo 3, nós percebemos que esta capacidade de conhecer Deus, ela é uma atitude que, para o cristão, é como uma prerrogativa, é uma questão sine qua non, podemos assim dizer. Então, crer em Deus é um ato pessoal, é uma experiência com o trato de Deus verdadeiro, o Pai, Jesus, o Messias enviado. Nós vamos ter esse conceito tanto exposto por aquilo que o livro da sabedoria coloca como conhecimento, sabedoria 15:3, como algo que os cristãos, bem na sua gênese da vida cristã, era apresentado. 1 Coríntios 8:6 vai tratar desse tema, ou seja, é uma experiência de Deus no Cristo. Ou seja, somos cristãos. Aquilo que diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então essa é a dinâmica que esta hora vai trazer, essa vida eterna, esse encontro com a glória de Deus, é essa experiência que é tomada inclusive dos sinóticos, né? Mateus no capítulo 11, no versículo 22 e 23 vai tratar isso, né? E aí, na sequência do texto, nós vamos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e destes a mim, e guardaram a tua palavra. Ou seja, fazer conhecido Deus é a missão fundamental de Jesus. E ele transmitiu isso através de palavras que foram corroboradas com seus atos. Então, no conteúdo de João 17, 6 e 8, compreendemos que o Pai entregou ao Filho suas palavras para que ensinasse aos homens, né? E esse é o mesmo processo feito no Êxodo, onde Deus vai se revelando paulatinamente, na nuvem, no atravessar do mar, na caminhada do deserto, até a doação da palavra, ou seja, das leis. Então, a lei agora não é simplesmente algo para ser cumprido, mas algo para ser vivido. Então, o nome de Deus manifestado a Yahvé, no Êxodo por Moisés, é Yahvé. Então, Yahvé se identifica como o povo que segue Yahvé, ou seja, é o povo de Deus, o povo de Yahvé. Jesus revela algo muito maior, muito mais profundo, muito mais específico. Eu posso dizer assim que se fizermos a comparação, Deus que revela a Moisés e faz de Moisés o chefe do povo de Deus. Jesus revela não Deus, mas Deus no formato de Pai. Abá. Yahvé é o Pai. Então, esta capacidade mostra que não somos só povo de Deus, somos a família de Deus. A família de Deus, porque Abá é nosso Pai. Quando nós rezamos a oração do Senhor, Pai nosso que estás no céu. Então essa é a realidade nova do que Cristo vem revelar. Não é simplesmente mais uma manifestação de Deus, mas é a manifestação do Pai. Eu sou o vosso Pai. Eu sou o vosso
o vosso irmão, eu sou o vosso advogado. Então essa é a relação trinitária que vai se dar dentro da... É uma família. O amante, o amado, o amor, como diz Santo Agostinho. E isso tudo é uma relação que o simples fato de conhecer isso é uma expressão de tudo aquilo que as profecias, de tudo aquilo que os profetas diziam. Isaías 53, 49, 40 vão trabalhar, ou seja, essa experiência de Deus é o próprio triunfo de Deus em meio à humanidade. Então, o nosso olhar em cima desses versículos, ele não pode ser superficial, ele tem que ser profundo. Até que ponto eu já me dei conta de que eu faço parte da família de Deus. E que o Espírito Santo que age em mim é o Espírito do Cristo. E isso só acontece porque é a vontade do Pai. E é por isso que aquilo que vai acontecer a partir do versículo 9 até o 19 do capítulo 17, impacta profundamente nas nossas vidas. E quando Jesus diz, eu rogo, não rogo pelo mundo, mas eu rogo por eles, nós estamos entre estes. Esses que eram do Pai, agora são do Cristo. Ou seja, o Cristo se dá totalmente a nós porque nós fomos dados a Ele. Nós somos confiados a Ele. E nós não fomos perdidos por Ele. Então essa é a grande dinâmica que nós vamos entender. Os israelitas, quando saíram do Egito, o opressor, tiveram que atravessar um deserto hostil, né? E os fiéis, nós que estamos no mundo, caminhamos, como a gente reza na Salve Rainha, neste vale de lágrimas. Então essa realidade é uma realidade que o Evangelho deixa bem claro. O mundo hostil, que é dominado pelo maligno, que chamamos de Satanás, diabo, por aí que vai, mas é o mundo que declarou guerra a Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto. E o mundo quer, como aquilo que é, desde o capítulo 3 até o capítulo, é questionado. Ou seja, o mundo quer manipular Deus. Não será feito aquilo que a oração do Senhor diz, seja feita a tua vontade. Né? Aquilo que Jesus faz na oração do Getsemane, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o termo mundo, que está contido no versículo 9 do capítulo 17, é o conceito de tudo aquilo que não aderiu a Deus, não conheceu a Deus, não quis ter intimidade. E aí, como em Jeremias, aqui eu não rogo, Jesus não roga pelo mundo, ele roga pelos seus. Então, na sequência da oração sacerdotal, no versículo 13, nós vemos o seguinte: vou para junto de ti, dirijo esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Outro tema que vai ser apresentado aqui, vai ser continuamente elaborado, e nós vamos ver isso de uma maneira muito tranquila, é o tema que Jesus reflete sobre a alegria, como em João 15:11. Né? Alegria, e ter a alegria. Outro tema que nós vamos encontrar dentro do capítulo é o ódio do mundo. Né? E Jesus roga para que preserve-nos do mal. Isso nós temos também em Mateus 6,13, que vai lembrar disso, ou seja, livrai-nos do mal, a oração do Senhor, que vai livrai-nos do mal. Ou seja, essa oração do Senhor no capítulo 17, essa oração sacerdotal, ela vai fazer memória a todos esses temas, ou seja, essas são as ferramentas do cristão no mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, mas nós estamos e nós caminhamos, e por isso temos que ser protegidos, temos que ser guardados. E a única maneira de ser guardado neste mundo é deixar que sejamos santificados pela verdade. E a verdade está onde? Na vivência da palavra, na transformação de cada palavra do Cristo em uma atitude concreta. Fazer com que a palavra vire carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E como é que nós fazemos isso? Transformando as atitudes propostas pelo Cristo na proposta do amor. Vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Transformar esse amai-vos uns aos outros numa atitude.
Não simplesmente mais algo para ser escrito, para escrever livros, para fazer filmes, para fazer canções. Não. É uma atitude concreta, cotidiana, a ser impressa ao mundo. Então, esta santificação, versículo 19, agora finalizando, santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, do capítulo, o versículo 13 ao 19, nós vamos ter essa dinâmica. Temas que são necessidades. Então, o cristão tem que ter alegria, ele tem que ter uma alegria, ele tem que se preservar do ódio do mundo, tem que ser preservado, tem que ser protegido, ele tem que ter a consciência de que ele está no mundo, mas não é do mundo, e tem que ser consciente de que o seu objetivo maior e o seu local de maior proteção é na santidade. Por mais que o mundo lhe persiga, a santidade é o seu porto seguro. Então, capítulo 17, do 13 ao 19, vai tratar desses temas, que são as ferramentas para que o cristão, para que todos aqueles que ouvem a palavra do Cristo possam caminhar nele, por ele e com ele. Ou aquilo que a doxologia vai lembrar para a gente: com Cristo, por Cristo, em Cristo. A voz do Pai, todo poder, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E aí, em João 17, de 17 ao 19, nós vamos ver essa teologia da consagração. Ou seja, tornar sagrado, tornar santo. É a dedicação de Deus, que Deus é a declaração de que Deus nos faz participar da santidade através do Cristo, através do seu enviado, de ouvir a palavra dele nos purifica e nos santifica. E a consagração, em segundo lugar, é não somente estar consagrado, mas estar capacitado para desempenhar uma missão. A missão do Cristo se deu na sua santidade. Deus consagra o povo, como também consagra os discípulos de Cristo, para que no mundo, independente do mal que existe no mundo, da perseguição que existe no mundo, possa desempenhar a sua missão. Então, Jesus é o santo, consagrado por Deus, que mostra o sentido da santidade como algo que é inerente ao homem. Ou seja, o homem que no pecado original perde essa santidade, em Cristo a recupera. Então, ele, o novo Adão, devolve ao homem a verdadeira realidade da humanidade. E por fim, um lugar no rito da consagração. A partir desse momento, nós não somos mais um povo que caminha, cada um para um lado diferente. Nós somos uma família que se reúne ao redor de uma mesa e celebra junto um rito de consagração. Então, quando nós formos celebrar a liturgia eucarística, dos sacramentos, enfim, saibamos que aquilo é expressão de algo muito maior. O batismo não nos só faz, é um rito que nos faz filhos de Deus, nos dá o Espírito Santo, mas nos torna comunidade. E essa comunidade nos faz um só. Somos membros do corpo de Cristo, no qual ele é a cabeça, nós somos a igreja. E aí o versículo 20 vem com toda a força. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por suas palavras hão de crer em mim. Então é a comunidade dos santos. Todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Então, esses do versículo 21 ao versículo 23, nós temos essa dinâmica. É o núcleo do pedido de unidade. Ou seja, aquilo que é a marca inerente do cristão é que os cristãos vivem em comunidade. Essa unidade é uma unidade fraterna. É a manutenção da vida para sempre. A vida que habita em nós, ela é comungada. Essa é a vida eterna. A unidade que São João apresenta, essa unidade ela não procede de uma relação humana, mas de uma relação divina no humano. Ou seja, essa unidade se dá pela consciência da presença de Deus em cada um de nós. Então, a unidade em São João procede de Deus. É Jesus que cria, comunicando a glória do Pai e a comunicação da vida partilhada com Deus numa comunidade. Então, aquilo que eu falei, nós dizemos tantas vezes: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, é o nosso dever e a nossa salvação. A teologia de São João, ela aponta sempre para esse caminho, o caminho da unidade.
Sendo assim, essa unidade não é fruto de uma agregação ou de um contrato social. Não é porque nós fomos registrados na secretaria paroquial, nos livros de batismo, que nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque o Espírito Santo nos une. O Espírito Santo nos congrega, a Eucaristia nos alimenta, os sacramentos nos purificam e a palavra nos instrui. Então, a unidade se mantém no mundo através do quê? Da experiência que cada um de nós faz dessa relação. Relação que não depende simplesmente de algo estático, mas de algo que pulsa como alma dentro de nós. Independente dos perigos internos e externos que soframos, essa atitude, essa consciência deve estar sempre presente no cristão. Nos Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas, nas cartas apostólicas, nós vemos isso, que no início da igreja, e até hoje isso acontece, existem tensões graves entre a comunidade dentro e fora das comunidades, entre as comunidades. Contudo, a unidade dos cristãos tem que ser visível expressão. E ela é quase que o reflexo da presença de Deus. É a radiação que transmite ao mundo uma unidade transcendente. Esses versículos, então, eles trazem as prerrogativas dos futuros fiéis que creram pela pregação apostólica e cujo âmbito, ou seja, a sua expansão, será no âmbito universal. E tornar-se-ão críveis, ou seja, se vos amardes, sereis reconhecidos como meus discípulos. Então, viver a unidade será o derradeiro sinal para que o mundo possa crer que Jesus é o enviado de Deus. Então, os últimos 3 versículos do capítulo 17 são de fato um grande chamado à unidade. Não só uma unidade aqui, mas uma unidade que termina com o encontro final na parousia, na vida eterna. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me destes, para que sejam e vejam a minha glória, que concedestes porque amastes antes da criação do mundo. Então essa é a realidade, ou seja, todo o projeto do Pai, apresentado pelo Filho, consumado no poder do Espírito Santo que age em nós, tende a uma única coisa, a comunhão dos santos na vida eterna. Então, o capítulo 17, do 24 ao 26, apresenta a tese que alarga a visão, ou seja, não é mais um benefício material, não é mais um benefício espiritual, mas uma perfeição, uma bem-aventurança universal. Ou seja, a manifestação da vontade última de Jesus Cristo é que estejam e vivam com Ele. É a tese que ela repercute em todo o Novo Testamento. Então, se nós olharmos 2 Coríntios 5:8, estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Ou seja, o desejo de Deus. Filipenses 1:23, desejaria desprender-me para estar com Cristo. Ou seja, São Paulo faz uma reflexão de que ele tem responsabilidades com aquele povo, mas ele gostaria de estar já com Cristo. Para ele, nas palavras dele, o que seria imensamente melhor. Lucas 23:43, Jesus respondeu-lhes, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A universalidade disso não deixa fora nem mesmo aqueles que se convertem no último instante, no último momento. É o cumprimento do desejo expresso ao povo da antiga aliança, ou seja, de contemplar a sua glória, que nem mesmo Moisés pôde contemplar. Se nós pensarmos, que Moisés caminhou com o povo pelo deserto, fez toda, mas ele não passou o Jordão. Ele foi sepultado antes de entrar na Terra Prometida. Então isso é a expressão daquilo que o mundo vai viver, ou seja, nós somos o povo, nós somos a família que adentra na casa do Pai. Então, o capítulo 17 é uma oração de Jesus Cristo. É uma oração que vai ter o seu foco fundamental em que
os cristãos de todos os tempos compreendam que existe uma relação entre o povo de Deus, Jesus e o Pai, cimentada, fortalecida pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. Nós vamos ver isso no versículos 1 ao 4 e no versículo 10. Vai ser dito isso. Segunda tese que temos: o Filho recebe do Pai e transmite aos discípulos. Ou seja, primeiro, a palavra, o nome, a missão, a glória e a revelação. Tudo isso para que o cristão possa reproduzir na sua vida cotidiana, onde quer que ele esteja, a presença de Deus. A terceira tese que está dentro do capítulo 17. O Pai trata a humanidade como trata o Filho. Ou seja, aqueles que aderirem ao Cristo terão o mesmo amor do Pai, a mesma proteção do Pai e a mesma consagração do Pai. E o quarto ponto, eles são como Jesus. Não são do mundo, né? Não são do mundo. Eles não são amados pelo mundo. Eles têm a missão do Cristo e essa missão se perpetua. E assim são protegidos. Né? Do outro lado da torrente do Cedron havia um jardim. E aí entrou com seus discípulos Judas o traidor. Mas ele não entrou com Jesus. Com Jesus entrou naquele momento, diante do Pai, aqueles que acreditavam nele e foram protegidos. Naquela palavra, a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu, já vos disse. Levai a mim, mas deixai que esses partam em paz. Então, esse é o capítulo 17. Essa é a oração do Senhor. Esses são os temas que estão apresentados dentro desse capítulo. Essa reflexão é uma reflexão muito importante para a nossa vida cotidiana de comunidade. Somos verdadeiramente aqueles que fazem essa reflexão cotidiana, ou seja, as minhas atitudes espelham as atitudes do Cristo, as atitudes da minha comunidade são, num só coração, numa só alma, expressão de unidade para o mundo. Então, esse é o espírito dessa oração. Essa oração, ela repercute sobre todos aqueles que creem no Cristo, da maneira com que o Cristo apresentou. Então, esta é a mensagem do capítulo 17. E eu espero que ela tenha acrescentado na sua vida de fé, de caminhada, algo muito importante. Nós somos amados por Deus, protegidos por Deus. Nós somos enviados ao mundo, independente do que o mundo seja, a revelar na unidade, na paz e na perseverança cotidiana Deus ao mundo. E nós vamos continuar a nossa meditação em cima do capítulo 18 agora, a hora de Jesus, os momentos finais. Então, esse é o tema da próxima lição. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo ao nosso canal. Você que já está, não deixe de deixar o seu like e o seu dislike. Até a próxima, fiquem com Deus e Ele permaneça no meio de nós. Amém.